Bom, pois bem, Marco Antônio novamente e vamos para frente, né? Nosso objetivo vai ser produzir o gráfico de barras, porque nós temos duas variáveis que são categóricas, religião e raça, e produzir um histograma, tá? A partir dos dados de idade. Nós vamos utilizar uma nova biblioteca. Essa biblioteca é chamada de ggplot, tá? Então vou digitar aqui, ó, library. Então lembrem sempre que para carregar uma biblioteca ou library, você vai digitar ggplot2, tá? É, é a biblioteca que a gente utiliza e ela também é instalada quando a gente instala o tidyverse, ela também é instalada. Então aqui Ctrl Enter, executei, não aconteceu nada, tá ok, belezinha, é isso mesmo que a gente queria, tá? Para fazer o gráfico, né? E agora eu vou ensinar ele bem rudimentar. E aí depois nós vamos trabalhar as configurações, mudar a cor, mudar a escala, né? Fazer aquele trabalho mais artístico sobre o dado. Tá? Então, para chamar a função do ggplot, a gente vai digitar ggplot. Tá? ggplot. Vou passar aqui o meu DF, que é o meu data frame. E agora, ele funciona por camadas. Então, sempre que eu quiser adicionar alguma coisa, é uma camada nova. Tá? São várias camadas diferentes que a gente pode atribuir. Tá? Então, tem uma camada que vai ser, por exemplo, dos eixos. Né? A gente vai querer os eixos polares ou então os eixos retangulares. É, as outras camadas podem ser para adicionar formas, linhas. Então eu posso fazer N coisas diferentes. Então o ggplot é um universo a ser explorado. Tá? Então nesse primeiro aqui, ó, eu passei o DF, e quando eu passo o DF aqui em cima, eu passo meus dados aqui em cima, significa que tudo aqui para baixo, a não ser que eu diga o contrário, vai utilizar como referência de dados esse DF. Tá? Então vou digitar Enter aqui e vou chamar a geometria, que a gente chama por geom, geombar, ou seja, eu quero uma geometria de barras, e vou passar aqui para ele qual que é o meu aspecto estético, o meu AS static. O meu x vai ser quem, né? Ou seja, aqueles valores que vão aparecer na barra do x. Vão ser religião. Então lembra que aqui dentro desse DF tem uma coluna que chama religião. Vamos executar. Vamos ver o que ele fez. Pronto. Gráfico de religião criado. Tá? Então aqui do lado ele já apareceu para mim. Lembrando, ó, ele colocou exatamente na ordem em que aparecia os níveis. Ó, o católico ele estava como nível 1, então ele apareceu primeiro, o protestante nível 2. Depois a gente vai ver que a gente pode ordenar isso aqui, colocar do maior para o menor, do menor para o maior, dar destaque para um específico, né? Se eu quisesse colocar, por exemplo, um não declarado com maior quantidade, com maior cor, eu poderia fazer isso, tá? Mas por enquanto a gente viu que a gente consegue criar um gráfico. Se eu quiser criar o outro gráfico agora, também de barras, só que agora em vez de eu usar a religião, eu vou usar a raça, vou fazer do mesmo jeito, ggplot, geombar, aesthetics, e agora eu vou chamar raça, tá? E vou executar. Vamos ver o que aconteceu. Ah lá, agora ele criou para mim da mesma forma um gráfico de barras para a raça. Tá? E agora, como é que eu poderia fazer um histograma? Qual que seria a forma de fazer um histograma? É, se eu tentar aqui usar o ggplot df e passar para ele o geombar, ele vai calcular para mim, ele vai fazer um gráfico, né? Vou passar a idade aqui, ó. Ele vai gerar não achou qual que foi o erro, errei no nome, idade. Cadê? DF, idade. Tá certo. Aí. Ah, tá, né? Claro, né? Tem que passar que é um fator estético, né? Aqui e aqui. Agora sim, vamos lá. Ok, ó, parece um histograma, parece, né? Ele criou aqui, colocou, tá na ordem, aparecendo. Mas a gente sabe que isso aqui não é um histograma, tá? Mas qual que é a função que a gente vai utilizar? Qual que é a geometria ali que a gente vai utilizar para fazer o histograma, né?
eu gostaria que vocês pudessem pensar um pouquinho. Sim, a melhor forma é a gente trocar esse geobar e chamar a função geon histogram, tá? É, a diferença aqui, né, é que eu tenho outros parâmetros que eu posso configurar. Eu vou deixar de tudo padrão e vou executar. Vamos ver o que ele mostra para a gente. Olha lá, ó, vejam que agora ó, as barrinhas estão todas juntinhas, tá? E a gente consegue ver aqui a contagem dos valores das idades. Tá? Lembrando que a nossa idade aqui está em número inteiro. Tá? Então ele está variando aqui de um valor 15, 16, talvez 13, né? Não sei qual é o mínimo. Vamos ver aqui quais são os mínimos valores. Vamos pegar algumas estatísticas. Né? É, Vamos pegar a estatística mínimo do DF, idade. Ah lá, é 15, tá? Então aqui a idade mínima aqui é 15. A idade máxima, então vamos pegar aqui o max, DF, idade 45. Tá? Então aqui são os nossos limites de idade, vai de 15 até 45. Então observe aqui que a gente não tem uma distribuição nem de longe normal, mas a gente consegue agora visualizar como é que é a distribuição desses dados, tá? Para a idade. Então esse aqui ó, são os nossos primeiros gráficos. Agora o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma forma mais apresentável para eles. Olha, por exemplo, aqui está escrito contagem. A gente não quer que apareça contagem. A gente quer que apareça ou que seja frequência, né, absoluta, por exemplo, nesse caso, ou se a gente transformar isso aqui num gráfico de frequência relativa, que se transforme num gráfico de frequência relativa. Se eu quiser colocar títulos, que eu coloque títulos. E é isso agora que a gente vai começar a fazer. Tá? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.